Oi, eu sou a Cata e esse aqui é o CriaLT. E no vídeo de hoje eu vou responder uma tag literária criada pelo Paulo Hatz do canal Livraria em Casa, que é a tag Metas Literárias, no caso esse ano, para 2022. Eu achei essa tag bem propícia para ser respondida agora no início do ano, já que com essa virada aí de ano a gente sempre tem esse sentimento de renovação e de propriamente criar novas metas, né, novos objetivos, que pelo menos eu faço muito isso. Então acho que essa tag vai combinar bastante com a ideia que eu tenho de início de ano, por isso que eu vou responder ela aqui com vocês hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo e nos cards o link e o vídeo pro canal do Paulo, tá? Eu acho que vocês já conhecem o canal dele, mas igual vai ficar aí pra vocês poderem conhecer a tag um pouquinho melhor, já que foi ele que criou essa book tag. Pra gente não enrolar muito, então, pessoal, já vou pedir que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que, por favor, curtam e comentem esse vídeo, interajam bastante comigo aqui nos comentários, respondam a tag aqui nos comentários também, que vai ser muito divertido, eu adoro falar com vocês. E acompanhem também meu trabalho com o CriaLT nas outras redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo e é @CriaLT na maioria das redes sociais, tá? Vamos começar então, porque o Paulo separou 11 perguntas para a gente responder sobre as nossas metas para 2022. Vamos lá? A primeira pergunta da tag já chega com os dois pés na porta, que é quantos livros a gente pretende ler nesse ano. Eu não costumo impor metas de quantidades, não tenho feito isso nos últimos anos e deu certo para mim. Nos últimos 3 anos por aí eu li em torno de 60, 70 livros, talvez mais um pouco. Mas eu acho que varia nessa média. Na literatura eu não costumo impor tantas metas assim pra mim, porque eu gosto que seja uma coisa mais prazerosa. E eu gosto realmente de botar metas que eu possa cumprir, que eu me sinta confortável cumprindo. Então eu vou deixar aí nos 50, 60 livros, que é o que eu acho que eu vou ler. Mas acontece muita coisa aí ao longo do ano, né? A gente às vezes lê mais, lê menos, então eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito que vai ficar por essa média aí de quantidade de livros, sim, esse ano. Não é uma meta, mas é o que eu acho que eu vou ler. A pergunta número 2 é uma continuação que você quer ler. Separei aqui 2 continuações, uma que eu devia ter lido ano passado e não concluí, que é Garotos Corvos. Todo mundo sabe que eu tô com dor no coração de terminar essa história. É uma série que me acompanha há bastante tempo já e que eu tenho um carinho enorme pelos personagens e pela narrativa. Então eu tô sim com medo de terminar, mas eu queria ter terminado ela em dezembro, só que eu realmente não consegui, porque dezembro foi um mês bem conturbado pra mim. Mas eu gostaria realmente de terminar o quanto antes essa história pra poder realmente partir pra próxima, né? Pegar outras histórias, pegar outras séries e dar espaço pra conhecer outras narrativas aí, mas eu vou sentir muita saudade de Garotos Corvos, de verdade, é um xodozinho meu. A outra série que eu separei aqui, eu li 2 livros por enquanto, que é da Beck Chambers. Esse aqui foi o que eu li ano passado e eu me esqueci o nome da série agora, gente. Sério, me esqueci. Mas é uma história sci-fi que se passa no universo, com seres, com questões, com personagens diversos. É uma história incrível. Essa aqui é uma continuação da primeira história do primeiro livro, mas vai partir para outras questões, digamos assim, vai focar em outras partes da narrativa agora. Aquela dinâmica que a gente encontra no primeiro livro, agora ela se quebra aqui. Eu adorei o primeiro volume da série, que é a Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que eu sempre esqueço esses títulos, mas são lindos e muito delicados, assim como a escrita da Beck. É uma escrita bastante inclusiva, bastante representativa, e o jeito que ela escreve, de forma delicada, de forma sentimental, torna a narrativa bem intimista e é bem legal ver isso nas histórias dela. Então esse aqui foi um favoritado ano passado no meu coração, porque eu gostei bastante desse livro aqui e tô esperando muito para esse terceiro livro que eu quero ler agora em 2022. A terceira pergunta é um autor que você quer ler pela primeira vez. Tem tantas pessoas que eu quero conhecer os trabalhos que ficou difícil separar aqui, mas eu separei 3 pessoas. Vou mostrar aqui para vocês quais foram as escolhas. Primeiro aqui a gente tem a Bernardina Evaristo com Garota, Mulher, Outras, que é o livro que eu tenho dela aqui comigo. Eu já sei que essa história aqui tem muita representatividade LGBTQIAP+, então eu tô muito empolgada para essa história. Ano passado eu devia ter lido ela, porque eu fiz uma luta para comprar esse livro e não dei a devida atenção para ele. Agora eu quero colocar ele numa TBR e fazer essa leitura com muito gosto. Pelo que eu vi de comentários, vai falar muito sobre sexualidade e raça nessa história aqui, então eu tô bem empolgada para conhecer a escrita da Bernardine. Outro autor que eu tô com muita vontade de conhecer, que eu ainda não li nada dele,
é o Ocean Vuong. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu tenho aqui Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. E uma das coisas que mais me deixa com vontade de conhecer as histórias dele são os títulos que ele dá pra história, né? Ele tem uma coletânea de poemas que se chama Céu Noturno Crivado de Balas e eu acho esses nomes incríveis, me dá muita vontade de ler. Esse livro aqui eu ganhei da minha avó ano passado, então é uma meta muito importante pra mim pra 2022 que eu gostaria de ler o quanto antes pra conhecer a escrita dele. E já que eu ganhei da minha avó, se tornou mais especial ainda, porque eu acho que eu vou gostar muito desse livro. E pra finalizar essa categoria, eu resolvi colocar a escrita da Alyssa Cole, que eu tô conhecendo agora com o livro Quando Ninguém Está Olhando, que eu peguei em parceria com a Intrínseca. Eu tô gostando bastante da história, mas eu recém dei o inicinho nela, dei o start nela há pouquinho tempo, então eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Promete ser mais assim, um suspense, mais um thriller. Eu sei que a autora já escreveu outros gêneros também, mas eu tô bastante empolgada pra ver o que ela vai apresentar aqui pra gente. E já tô gostando do que eu vi até agora. Eu li bem pouquinho, mas eu acho que a história promete muito ainda e vai me surpreender bastante. A pergunta 4 é um autor que você gosta muito e pretende ler mais livros dele, e quais são esses livros? As duas autoras que eu separei aqui não podem faltar no meu ano, vai ter com certeza, são metas para 2022, está no meu vídeo de metas para 2022, e uma delas é a Alice Oseman, com Sem Amor. É o único livro dela que eu tenho aqui na estante que eu ainda não li. Eu espero que venham mais lançamentos da autora pra cá no Brasil, mas eu acho que os que tem aqui no Brasil eu li todos, exceto Um Ano Solitário, eu acho que eu não li esse ainda. Eu acho não, tenho certeza que eu não li. Alice Oseman é uma autora que eu gosto muito, já falei muito sobre ela aqui no canal, e principalmente falei sobre as histórias dela que eu me identifico bastante, gosto da vibe, gosto do sentimento, e gosto que ela agrega bastante representatividade nas histórias dela. Eu acho que isso não pode faltar no meu ano. Então, Sem Amor vai ser uma leitura obrigatória para 2022. E a outra autora que eu separei para essa categoria é ela mesma, né? A nossa rainha, Octavia Butler, com A Parábola do Semeador, que é o livro que eu tenho dela aqui no momento também. Eu li 2 livros da Octavia, se eu não me engano, mas assim, parece que eu li a vida inteira dela. Eu fiquei com esse sentimento e eu percebi que eu só li 2 e eu achei isso pouquíssimo. Aí eu ganhei esse livro ano passado. Já me recomendaram muito, falando que quem gosta de distopia, de jogos vorazes, por exemplo, vai gostar bastante dessa história, e me alertaram também das questões de violência que tem na narrativa, mas eu confesso que eu já imaginava que fosse ser um teor mais sério, mais violento, por causa de Kindred, que eu li ano passado e gostei muito, que tem umas cenas bem impactantes e bem fortes, então eu tô me preparando bastante para pegar essa narrativa agora em 2022. A pergunta 5 é, o que você se desafia a fazer em 2022? E essa foi de longe a pergunta mais difícil pra mim, porque eu não sei. Eu separei algumas coisas aqui, e uma dessas coisas que eu tava pensando é que eu gostaria de tentar, pelo menos, respeitar um pouco mais os meus gostos e o meu tempo. Focar mais em histórias que eu tô 100% dentro delas, tô 100% curtindo, que eu tenho o coração mais aberto pra abandonar alguma leitura se não estiver gostando. Uma coisa também que eu gostaria é voltar a ler thriller, suspense, horror. Teve bastante leitura que eu acabei deixando de lado por conta de estar bem distante, de não me sentir tão confortável lendo os gêneros. Mas mais ali pro final do ano eu comecei a voltar a consumir e foi muito bom, foi muito legal. Então eu tô tentando voltar mais pra thrillers, pra suspense, pra horror, que era o que eu mais li antigamente e eu acabei abandonando. Um exemplo disso é Gótico Mexicano, que eu já tenho aqui desde o ano passado e que era uma meta para ano passado, se estendeu para esse ano agora. Eu imagino que seja um livro mais de horror, mais suspense, uma coisa mais vintage. E eu tenho muita vontade de ler essa história, sinto que eu já enrolei ela o suficiente, porque eu acho que eu vou encontrar aqui os 5 estrelas. Eu já vi a galera toda que eu acompanho lendo esse livro e amando demais, então eu acho que eu vou amar também e eu preciso amar essa história. Então se não rolar esses 5 estrelas favorito, vai ser uma decepção pra mim, com certeza. Outra coisa que eu gostaria de tentar fazer mais em 2022, que inclusive eu aceito recomendações, é ler mais séries. Eu tenho lido pouquíssimas séries, tenho ficado anos lendo a mesma série porque eu sou muito difícil de me prender em séries, duologias, trilogias, enfim. Eu tenho muita dificuldade de me prender. Uma das várias séries que eu pretendo ler em 2022 é a Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Faz tempo que tô lendo esse livro, tá indo bem devagar, mas eu tô adorando, já falei bastante sobre ele aqui no canal, apesar de não ter terminado de ler. Assim que eu terminar de ler esse livro aqui, eu vou pegar o segundo, porque é uma trilogia. É um livro que tem me deixado confusa, e eu tô lendo muito livro que me deixa confusa, e eu tô gostando muito disso porque eu adoro ser jogada dentro da história e tentar descobrir como se eu fosse um personagem ali dentro realmente. E eu sinto que é isso que tá acontecendo aqui. Apesar de essa aqui tá sendo uma leitura a longo prazo, eu tô adorando a narrativa, espero muito em breve
poder vir falar sobre ela aqui no canal e dar continuidade. Espero gostar bastante, né, pra dar continuidade a essa trilogia aqui. Tenho certeza que eu vou gostar, já tô adorando. A pergunta número 6 é um calhamaço que pretende ler. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou a moça dos contos, a moça dos livros curtinhos, não tenho lido tanto calhamaço. Mas eu separei um aqui comigo que eu acho que pode ser considerado um calhamaço. Ele tem 500 páginas. Eu não sei o que vocês consideram um calhamaço, então vocês me contam aqui na descrição do vídeo. Eu separei aqui então Dance of Thieves, da Mary Pearson. Eu já li a trilogia principal dela, que se passa nesse mesmo universo aqui, mas não tive uma experiência tão legal com os 2 últimos livros da trilogia, então eu vou dar uma chance aqui em Dance of Thieves, que eu sempre fiquei curiosa para ler desde o dia que eu soube que essa história existia, e eu enrolei muito para comprar. Aí agora que eu ganhei, é uma meta obrigatória para 2022. Não posso passar esse ano sem ler essa história. Eu acho que a gente pode considerar um calhamacinho, mas vocês decidem então. Eu não sabia muito bem qual livro colocar nessa pergunta, por causa que tem vários livros que se encaixam em várias categorias, então eu fui tentando ajustar da melhor forma possível, mas vão ter outros calhamaços aqui nessa lista ainda. A pergunta 7 é uma pergunta muito perfeita pra mim, que são livros nacionais que pretende ler. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu praticamente não passo nenhum mês. Eu acho que ano passado, todos os meses, eu li livros nacionais, ou contos e afins. Eu tenho consumido diversos livros nacionais e contos nacionais também, então eu vou contar aqui pra vocês algumas histórias que eu pretendo ler durante o ano, mas é que eu deixo assim, gente, fluir bastante. Eu acabo conhecendo algum conto, eu vou lá, baixo no Kindle ou pego no Kindle Unlimited e já saio lendo, então eu não tenho muito assim uma meta de contos, mas eu vou separar aqui algumas histórias que eu gostaria de ler durante esse ano, tá? Uma delas eu ganhei da Sensa Amigas, que é Honestamente, Sinceramente, que eu já tenho aqui comigo. Eu quero muito ler essa história aqui, até porque foi um presente das meninas, né? Então se torna ainda mais especial. Um outro livro que eu gostaria de ler, que eu já comprei, mas não chegou aqui ainda, é O Alto, da Maga Josefa. Tem uma história muito engraçada entre esse livro e eu. Eu fui tentar ler ele pelo Kindle Unlimited e um dia ele simplesmente desapareceu. E aí eu descobri que justo no dia que eu queria pegar pra ler, eles tinham tirado o livro do Kindle Unlimited porque seria publicado pela Gutenberg. Então agora, esse ano, antes de ontem, eu comprei o livro, então em breve ele vai chegar aqui em casa. Eu tô muito empolgada porque a edição tá linda. Vou deixar a capa aí pra vocês e eu espero amar demais essa história. É uma fantasia, vou me acabar muito. Separei aqui 2 contos também, só pra ilustrar aí pra vocês mais ou menos, mas ao longo do ano eu pretendo ler muitos mais contos, tá? Modo Aleatório, do Murilo Artesi, que eu já enrolei bastante pra ler também, tá na hora. E um conto que eu queria ter lido lá na Pretatona, mas eu não consegui, que é da Lili Lua, Eu Não Sei Parar de Te Olhar. Então aí são leituras que eu já carrego comigo há um tempinho, que eu não consegui ler ainda, e agora eu quero dar uma atençãozinha a mais pra elas e espero conseguir durante o ano de 2022. Vai vir muito livro nacional aqui ainda, tá, gente? Isso aqui são alguns exemplos só, então eu espero trazer muito conteúdo nosso pra cá esse ano, tá? Não vai ser diferente dos outros anos, eu só espero trazer mais ainda. A pergunta 8 é um livro que pretende reler. Eu não tenho tido tanta vontade de reler livros por medo da decepção. E é isso que me afasta bastante desse livro aqui que eu separei, que é Em Algum Lugar nas Estrelas. Esse aqui é um dos livros que eu mais penso em reler, porque ele foi um livro extremamente querido por mim, é um favorito da minha vida na época que eu li. Eu chorei, eu sofri, eu vivi essa experiência intensamente, e eu tenho medo de perder esse sentimento com uma releitura. Todo ano eu falo que eu vou reler essa história, e não releio. Acho que ano passado eu nem reli nenhum livro, não me lembro, não tenho certeza. Mas eu tenho vontade de reler esse livro aqui pra ver se ele passa no teste do tempo, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho bastante medo de me decepcionar com a história ou perder o brilho, perder a magia que esse livro tem aqui pra mim. A pergunta 9 é um livro hypado que você finalmente pretende ler, e não poderia ser outro livro aqui. Tá comigo há um tempo já, desde o ano passado, e eu não li por questões com a autora. Eu acabei me afastando um pouco da escrita dela por causa das minhas 2 últimas experiências, mas aqui promete ser uma reviravolta positiva, que é A Vida Invisível, de Ed La Rowe. É extremamente aclamado. Algumas pessoas eu sei que não gostam, mas a maioria das pessoas gostam e aclamam demais. Então eu espero que em 2022 eu consiga ler essa história. Eu acabei me afastando da escrita da autora por conta de alguns livros, dos 2 últimos livros dela que eu acabei lendo, e não deu tão certo pra mim. Eu falo sobre isso nas piores leituras do ano. Então aqui com Ed La Rowe eu acho que eu vou me reconectar com a autora, mas assim, eu não vou colocar tantas expectativas na história, porque eu apenas quero gostar. Tô torcendo muito pra gostar, mas não quero criar expectativas, porque eu tenho medo realmente de me decepcionar de novo com o trabalho da Vi Schwab. E eu não quero que isso aconteça, eu quero ter uma boa experiência, tá? Então, vou sem expectativas, mas torcendo muito pra gostar dessa história aqui.
A pergunta número 10 é um livro clássico que você quer ler. Eu não tenho lido basicamente nenhum clássico, eu sou a vergonha dos clássicos, mas eu comprei um aqui ano passado que talvez venha aí em 2022, que é Drácula, nessa edição que parece uma bíblia. Olha só, esse aqui é outro calhamaço que eu falei pra vocês que tinha. Se tudo der certo, eu vou começar uma leitura desse livro esse ano. Eu queria ter lido ano passado no Halloween, mas não rolou. Então talvez aí seja uma leitura a longo prazo também para eu ler durante o ano, para eu ler mais tranquila. Eu tenho bastante curiosidade de conhecer a essência da história do Drácula, né? Então é isso aí, gente. Nessa categoria aqui eu vou colocar Drácula, porque por enquanto é o que eu tenho perspectiva de ler aí de clássicos no meu ano. E nem sei se vou ler ainda, tomara que eu leia. E pra finalizar aqui é o lançamento que você está mais ansioso. Nesse momento aqui eu vou fazer um negócio bem diferente, eu vou encher a tela de lançamentos com as capas dos livros e vocês vão ver as coisas que eu estou esperando. Eu queria muito fazer um vídeo de lançamentos mais esperados por mim em 2022, então me contem aqui se vocês querem ver esse vídeo aqui no canal, que eu faço com certeza. Essas aí, então, foram as nossas respostas da tag. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido aqui o vídeo, eu espero que tenham gostado. Respondam, gente, a tag aqui nos comentários. Curtam muito o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, recomendem o canal, comentem bastante também, que isso ajuda muito no engajamento aqui do meu conteúdo. E mais uma vez, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo. A gente se vê, então, num próximo vídeo aqui do CriaLT. Beijão pra vocês e até a próxima!